Nós, no dia de hoje, senhor presidente, precisamente às 10 horas da manhã, fizemos uma visita à ministra do Supremo, Carmen Lúcia, à comissão que está tratando dos altos salários. Os altos salários são aqueles que estão acima do teto, ou seja, pode-se chamar até salários da cobertura. Salários com complexo de passarinho estão acima do teto. E foi uma reunião muito boa. Lá estiveram os senadores, membros da comissão, o senador Lazier, o senador, o nosso querido Otto, que é o presidente da comissão, a senadora Cátia, que é a relatora, e mais a Anastasia, e eu estava lá, o senador Pimentel também. E foi uma reunião absolutamente importante, com a presença do ministro Gilmar Mendes, e não tem muito o que se falar. Se a Constituição tivesse sendo cumprida, porque a emenda 41, que carece de regulamentação, ela já trata de tudo, engloba tudo, nós não estaríamos vivendo esse momento que nós estamos vivendo, desses super salários que recebe a aglutinação de penduricalhos que são criados pelo próprio judiciário para poder fazer uma massa salarial. A posição da presidente do Supremo, a ministra Carmen Lúcia, uma posição firme, aliás, é da natureza e do caráter dela. E disse aqui no Supremo, os senhores não encontrarão nenhum tipo de penduricalho. Aqui no Supremo. E o Senado, uma informação que eu não detinha, senador Elmano, já pratica o abate-teto, ou seja, aquele que recebe acima do teto, aqui no Senado, ele fica no teto e o que passa disso é devolvido ao poder devido. Devolvido ao poder devido. O que ocorre hoje, por exemplo, esses penduricalhos todos, essas vantagens que faz um salário de um juiz de 60, de 80, de 120 mil reais, como por exemplo, usando a figura do auxílio moradia, que é absolutamente ridículo para magistrados que têm a sua residência no local, os de Brasília têm até casa no Lago Sul e recebe. E depois nós somos obrigados até a ouvir a entrevista daquele desembargador, dizendo que, não, isso, na verdade, o auxílio moradia não é para poder pagar aluguel, é uma maneira de ajudar o salário do juiz, para ele trabalhar mais alegre, para ele comprar mais terno, o terno não é barato, precisa usar um terno por dia, e também para ele não adoecer, não ter derrame, para ele não ter depressão. Ah, mamãe me acorde, conversa fiada. Está aí, é um vírus pior do que a chikungunya, essa entrevista dele nas redes sociais. E nós temos que nos posicionar. Então o que eles fizeram nesse efeito cascata? Porque a Constituição diz que existe um teto a partir do Supremo, uma liminar dada pelo ministro Fux, e nós tivemos hoje a garantia da presidente do Supremo que vai conversar com ele. Ele liminarmente decidiu isso, e os tribunais, com base na liminar, fizeram seus próprios salários, fizeram as suas próprias vantagens, desrespeitando esse teto constitucional, que, aliás, eu também acho que nesse momento de crise, eu falei aqui semana passada, mesmo o teto constitucional, que é de 33 mil reais, eu estou propondo uma PEC que protocolo hoje agora, no final da tarde, propondo que nos próximos 20 anos, do mesmo tamanho do sacrifício que nós estamos impondo à sociedade para tirar o país do buraco, para tirá-lo da funerária, tirar do caixão, tirar do carro da funerária que está levando para o sepultamento, propor um teto de 15 mil reais. E tem outra coisa, ninguém vai morrer de fome não. E é um salário muito bom. Então, acabamos de ter uma reunião agora com o presidente da República, Michel Temer, essa mesma comissão. Presidente Otto, relatora senadora Cátia, e também ficamos impressionados. E o presidente colocou o ministro do Planejamento para ficar à disposição dessa comissão para detalhamento, porque a informação é que desde 2012 o Executivo já pratica o teto. Pois bem, a informação que tivemos, não sei se é uma informação segura, se ela é
de 2012 ainda, ou 2013, é que, na prática do teto, e fazendo o abate-teto, a economia disso para o país é de 800 milhões de reais, senador Mano. E essa proposta, essa comissão, tem o apoio dos governadores dos estados. Os governadores dos estados hoje, ele não pode dar o aumento de 1% para servidor, de 2%, dado a crise que se estabeleceu no Rio de Janeiro. Ele não vai ficar sozinho, não. Não é uma situação ímpar. Outros estados já estão pisando no limiar dessa mesma crise. E alguns estados é que ainda estão se segurando, como o meu estado, por uma questão de gestão que o governador Paulo Artung está praticando. Mas todos estão caminhando para lá, como o caso do Rio de Janeiro. Por quê? Ele não pode dar aumento, porque o tribunal fez o seu próprio teto. Desembargador ganhando 60 mil, desembargador ganhando 50 mil reais, 45 mil reais, quando na verdade o teto é 33. Os governadores estão apoiando essa comissão. E é preciso que nós façamos esse corte dos tetos, aliás, daquilo que está acima do teto, ou seja, a cobertura, salário que tem complexo de passarim, está acima do teto sempre. E esses salários que têm complexo de passarim, que estão acima do teto o tempo inteiro, esses penduricários precisam ser cortados. E olha, gente, em que estado nós estamos vivendo. E eu disse hoje à ministra Carmen Lúcia, e disse ao presidente da República, me dirigia ao ministro Gilmar Mendes, nós precisamos fazer um recorte nessa fala. E o recorte dessa fala é que os tempos mudaram. A sociedade brasileira se politizou e acordou. E o advento da internet, as pessoas estão acompanhando. Num país com 13 milhões de desempregados, você não pode ter juiz morando no local, com mansão no Lago Sul e recebendo auxílio moradia. Semana passada eu falei que era safadeza, eu retiro a palavra safadeza, vou falar sacanagem então. Ninguém aguenta conviver com isso, senador Virgínio. 500 desempregados por dia no país, e você tem um desembargador recebendo 60 mil reais, alguns chegam até 100, em estados vivendo a sua morte financeira, a morte do seu orçamento, a morte da arrecadação. Então a população não vai entender, ou o sacrifício é para todos nós, ou então nós jamais tiraremos o país do fosso onde ele está. De maneira que as reuniões hoje, com a ministra Carmen Lúcia e com o presidente Michel Temer, nesse momento o senador Luiz Nunes, foi de grande importância na discussão da redução dos grandes salários, sabe? Dizia a ministra Carmen Lúcia, uma mulher frasista, impressionante, o honesto é o teto, fora disso é penduricário. E os penduricários precisam ser tirados, e a maioria dos penduricários no efeito cascata para os estados, uma liminar do ministro Fux, uma liminar do ministro Fux. De maneira que ela nos deu a esperança de que aquilo que já foi decidido, que é legal, eles vão tentar fazer uma súmula vinculante para que nenhum juiz de primeira instância decida sobre salário ao seu bel prazer ou com a pressão que recebeu. Senador Luiz. Você aborda o tema da maior relevância, que é objeto de muitas propostas, de projetos de lei, até de emenda constitucional, e que não conseguem chegar a bom termo. Eu penso que é realmente necessário que se ponha ordem nessa matéria, não é? Você se referiu a uma medida, a uma decisão ainda em caráter liminar do ministro Fux, que estende o pagamento de auxílio moradia para toda a magistratura brasileira. Então, é indispensável que o presidente do Supremo Tribunal Federal coloque essa matéria na pauta do Supremo para que ela seja definida pelo... Certos órgãos que foram criados
pelo Congresso Nacional, em sede de emenda constitucional, acabam sendo capturados pelas corporações que acabam por se servir deles como verdadeiras centrais sindicais. Algumas decisões do próprio Conselho Nacional de Justiça, na minha opinião, são decisões que atendem apenas a interesse corporativo e não ao interesse do aprimoramento da justiça. Cito um exemplo a Vossa Excelência. Há uma decisão do Conselho Nacional de Justiça que determina que, uma vez concedido um reajuste do subsídio do membro do Supremo Tribunal Federal, esse reajuste seja, e claro que evidentemente dentro da escala de vinculações prescritas na Constituição, seja automaticamente implementado pelos Estados, sem passar pelas Assembleias Legislativas, independentemente, pois, de lei, ao arrepio do que diz a Constituição. A Constituição diz que o subsídio deve ser fixado por lei, pois há uma decisão do CNJ que manda aplicar os reajustes automaticamente, sem passar pela Assembleia Legislativa. Daí porque existe o interesse hoje, o desejo hoje da maioria das lideranças de se colocar no plenário em votação uma emenda constitucional que vai eliminar algumas dessas vinculações. Agradeço a parte que Vossa Excelência me concede e, mais uma vez, louvo não só o conteúdo, como a forma tão eloquente e como Vossa Excelência se exprime. Senador Luiz, eu incorporo ao meu pronunciamento a fala de Vossa Excelência, que é conhecedor da matéria, e tem uma coisa que o Brasil precisa saber sobre o CNJ e sobre o Conselho Nacional do Ministério Público. O Conselho Nacional do Ministério Público e o CNJ foram criados como órgãos externos, fiscalizadores do Ministério Público e do Judiciário. Ponto. Qual é a tese para se criar o CNJ? O CNJ existe para poder julgar comportamento ético ou não ético de magistrado, ponto. Não foi para baixar portaria, mandando para o cascata criar penduricalhos. De onde é que vem esse poder? Nós precisamos questionar isso e acabar com essa mania de ter medo de questionar a atitude de juiz. Por que não? O CNJ, Brasil, o CNJ foi criado para tratar sobre comportamento ético ou não ético de magistrado, ponto. Não para baixar resolução a seu bel prazer, como na época do Joaquim Barbosa, ele baixou uma resolução e mandou os cartórios fazer casamento homossexual. Não existe lei no país aqui para isso, mas baixou. Então é preciso que nós tenhamos coragem de falar essas coisas. Mas a ministra Carmen Lúcia me deu uma informação, a nós todos, que eu também não sabia, que existe uma liminar do ministro Fux e ela disse que vai conversar com ele. Mas só pode ser levado ao pleno, num pedido até do senador Otto, dizendo, olha, seria importante, é uma liminar, que Vossa Excelência levasse isso para que o pleno decidisse. Ela disse, só pode entrar na pauta e ir para o pleno quando o ministro libera. Ele deu a liminar, mas não liberou. Segurou. Ministro Fux, que é do jiu-jitsu, como todos nós, não sei se Vossa Excelência também é jiu-jiteiro, eu sou. Petecão, se não é, se foi, foi, né? Lutador de jiu-jitsu, que fiz o que tá, então foi. Não foi, né? Então tá bom. Hein? Lutador de karatê. Né? Lutador de karatê. Então veja, tem alguns caras que estão na política que sabem definir karatê. Diz que, o que você acha do karatê? Eles dizem, é melhor do que o cara não ter, entendeu? Olha, então veja, é preciso, estou pedindo ao ministro Fux, né, pedindo até com a linguagem do jiu-jitsu, né, para que ele ponha, para que o pleno vote, porque o momento urge. A nação brasileira está sangrando em praça pública, são 13 milhões de desempregados, ministro Fux, e nós não podemos fazer efeito cascata penduricalhos com uma liminar, com estados quebrados, sofridos. Está aí o exemplo do Rio, e todos os outros estão pisando no limiar desse momento sepulcral, caminhando para dentro da cova num cemitério. Os nossos estados absolutamente quebrados, exatamente porque nós não fizemos o dever de casa, porque a emenda 41, senador Petecão, ela inclui tudo isso. Se a Constituição estivesse sendo cumprida, não teria necessidade de estarmos falando nada disso aqui. Num país quebrado como o nosso, vivendo as suas dificuldades, com o sangue derramado em praça pública. Se nós estivéssemos cumprindo tão somente o teto constitucional
e eu estou propondo um outro teto para 20 anos, numa PEC, para cortar ao meio e cair para 15 mil reais, até sairmos do fosso, como todo cidadão brasileiro, nós estaríamos num momento melhor. Eu disse, Vossa Excelência não tinha chegado aqui ainda, que saímos de lá do presidente Temer agora. E disseram que desde 2012 o Executivo cumpre, e o Executivo, o sobreteto já estava funcionando. E a economia, se isso de fato está funcionando, é de 800 milhões para o Executivo. Imagine nos outros poderes. Imagine nos outros poderes. Então, penso que essa discussão, embora o tempo seja exíguo, senador Romero, 20 dias tão somente, já não são mais 20 dias, para você fazer um trabalho dessa natureza e poder fazer um relatório, mas eu penso que o que nós ouvimos hoje, o que nós recebemos hoje de material, tanto do presidente da República, como da presidente do Supremo, e a disposição de ambos de caminhar junto conosco, até porque o Senado fez o dever de casa, o sobreteto aqui, o derruba-teto aqui, quando o cara chega nos 32 dele, esse sobreteto volta para a origem. Volta para a origem. Se o cara é daqui, fica aqui. Se não é daqui, se veio do lado do judiciário, volta para o judiciário, onde ele arrumou esse penduricalho. Tem um canal fechado que passa sempre. Tem um programa interessante chamado Acumuladores. O acumulador, ele junta tudo, é trem velho, é rádio velho, é troço podre, ele não vê mais o sofá da casa, não vê mais nada. E não quer que tire nada, não. Não quer que tire nada, não. Então, nesse momento, eu acho que eu estou falando de acumuladores. Não quer nem saber de tirar nada. Mas o programa termina assim, quando a pessoa não concorda, a família vai, trabalha, traz psicólogo, pede, vai, explica, a pessoa não quer. Aí, lei é para ser cumprida. Então, será por força de lei. Para tanto, eu vou me empenhar nesses 20 dias. Vamos nos empenhar para que a gente possa dar uma resposta contundente à sociedade brasileira.